Fala pessoal, tudo bem? Mac aqui, participo do Grupo Musa há alguns anos e hoje eu vou falar para vocês sobre uma formação que a gente fez aqui para os nossos foguinhos aqui no grupo. Vai ser um resumo de tudo que a gente passou para eles, uma formação sobre a Igreja Católica. Esse vídeo ele vai ser dividido em 8 tópicos, que foram os 8 tópicos que foram tratados ali na formação que a gente fez. Tá? O primeiro tópico é o que é uma igreja. Né? Uma igreja é uma comunidade de pessoas unidas sobre a mesma doutrina, com o mesmo líder e com uma unidade de culto. A igreja ela é uma, porque uma só é a cabeça, Jesus Cristo, uma só é a finalidade da igreja, que é dar glórias a Deus, e um só é o Espírito que anima essa igreja, que é o Espírito Santo. O segundo tópico, a gente vai falar sobre a fundação da igreja e a sucessão de Pedro. Lá em Mateus 16:18, Jesus Cristo fala para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. É uma passagem bem famosa, que eu acredito que muitos já ouviram. E a partir desse momento, Jesus Cristo dá a Pedro uma missão, uma função de continuar a transmissão de tudo aquilo que Jesus ensinou para eles durante aqueles anos que eles passaram juntos. Pedro foi nomeado o primeiro Papa pelo próprio Cristo, para que tudo aquilo que Jesus ensinou durante a sua vida fosse transmitido para todas as gerações futuras. Uma curiosidade que é legal da gente saber sobre como era antes de Jesus passar essa missão, essa função para Pedro. Né? Todos eram judeus, o próprio Cristo era judeu, porém Jesus foi abandonado, foi traído pelo teu próprio povo, e a partir desse momento surge a igreja cristã e posteriormente a igreja chamada de católica, onde a gente vai explicar um pouquinho melhor de onde veio esse termo um pouco mais para frente no vídeo. O terceiro tópico desse vídeo é sobre os sacramentos. O que são os sacramentos? São meios que o próprio Jesus deixou para que as pessoas pudessem alcançar a salvação, pudessem alcançar a eternidade, pudessem alcançar o céu. Quais são esses sacramentos? O batismo, a comunhão, a confissão, o crisma, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. O pessoal vai colocar aqui na descrição onde esses sacramentos estão na Bíblia. Né? Todos eles têm uma fundamentação na Palavra de Deus, onde vocês vão poder ver aí na casa de vocês, procurar na Bíblia de vocês, onde cada um dos sacramentos é instituído pelo próprio Cristo dentro da Bíblia. O quarto tópico são as 3 dimensões da igreja. A primeira dimensão da igreja é a igreja triunfante. A igreja triunfante são todas aquelas almas que já alcançaram o céu. A segunda dimensão da igreja é a igreja padecente. A igreja padecente são todas aquelas almas que se encontram no purgatório. Tá? E a terceira dimensão da igreja é a igreja militante, que são todos os fiéis que estão aqui na Terra ainda. O nosso quinto tópico são sobre os atributos da igreja. A igreja ela é una, santa, católica, apostólica e romana. A gente cita isso no nosso creio. A gente vai explicar cada uma desses atributos para que a gente possa entender de uma forma mais clara o que cada um significa. A igreja ela é una porque ela possui unidade de fé, uma unidade de pensamento, contém um só governante, tá bom? Por isso ela é nomeada uma igreja una. A igreja ela é santa porque ela tem uma fundação santa. Ela foi fundada pelo próprio Cristo. A igreja ela é católica porque ela é universal. A palavra católica significa universal, porque acolhe todos os povos. Ela foi feita para todas as pessoas. A igreja ela é apostólica porque ela foi fundada pelo próprio Cristo em Pedro. E após Pedro foram se sucedendo todos os outros papas da igreja até os dias atuais. A igreja ela é romana, pois Pedro foi martirizado em Roma. E Pedro, como cabeça da igreja, por ter sido martirizado em Roma, lá se deu esse título de romana para a igreja. O sexto tópico do nosso vídeo são sobre os 3 pilares da igreja católica. Esses pilares eles são essenciais para a gente ter uma clareza maior da nossa fé e entender de fato como que as coisas se deram até os dias atuais. O primeiro pilar é a tradição oral. O que é a tradição oral? É tudo aquilo que foi dito pelo próprio Cristo e foi se sucedendo através dos apóstolos e todos aqueles que escutaram suas palavras. É tudo que foi falado e foi transmitido de geração em geração. O segundo pilar são as Escrituras, ou seja, a Bíblia. A Bíblia contém todos os ensinamentos de Deus para a humanidade e toda a vida de Cristo através dos Evangelhos. O terceiro pilar é o magistério. O magistério é um órgão da igreja responsável por interpretar as Escrituras e também a tradição oral e entrar em um consenso para que seja transmitido tudo da melhor forma para os seus fiéis. O sétimo tópico do nosso vídeo, a gente vai falar de algumas diferenças entre a igreja católica e a igreja evangélica. A primeira diferença é que a igreja evangélica não tem um concílio, assim como a igreja católica tem. Isso faz com que a igreja evangélica não tenha uma unidade de fé como a igreja católica tem. Uma outra diferença que a gente pode ver é em relação aos sacramentos. A igreja evangélica
não crê nos sacramentos, assim como nós católicos acreditamos. Nós acreditamos na Eucaristia, no batismo, na crisma, enfim, todos os sacramentos. Os evangélicos, eles têm alguns ritos similares, né, como o matrimônio, o batismo, mas não é vivido e não tem o mesmo significado que tem para a Igreja Católica. Uma outra diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica é que a Igreja Evangélica acredita somente nas Escrituras. Como a gente falou agora há pouco, a Igreja Católica ela tem 3 pilares, que é a tradição oral, as Escrituras e o magistério. A Igreja Evangélica ela acredita somente nas Escrituras, e isso dá para eles uma possibilidade de uma livre interpretação da Palavra de Deus. Uma das diferenças mais marcantes entre a Igreja Evangélica e a Igreja Católica se dá pelo sacramento da Eucaristia. Nós católicos acreditamos que Cristo está vivo na hóstia santa e no vinho consagrado. Já os evangélicos, os protestantes, eles veem esse sacramento, essa passagem da Bíblia, de uma forma mais simbólica. Então eles não creem que o Cristo está vivo em corpo, sangue, alma e divindade ali na hóstia e no vinho consagrado. Uma curiosidade interessante da gente saber, dentro dessa questão de diferenças entre a Igreja Católica e a Evangélica, é referente ao ponto que a gente já trouxe aqui, dos evangélicos acreditarem somente nas Escrituras. A Bíblia evangélica ela tem 7 livros a menos do que a Bíblia Católica. Quando Martinho Lutero fez essa ruptura com a Igreja Católica, ele tirou 7 livros da Bíblia Sagrada. Essas são só algumas das diferenças entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Existem muitas outras, mas aqui a gente trouxe algumas que são mais marcantes para nós, tá? O nosso 8º tópico desse vídeo é referente à hierarquia da Igreja e as funções dentro dela. O principal membro da Igreja é o Papa. Ele é a autoridade máxima da fé católica. Abaixo do Papa nós temos os cardeais. Os cardeais são conselheiros do Papa que também vivem em Roma. Uma curiosidade sobre os cardeais é que quando tem que ter uma troca de Papa, são eles que votam entre eles e escolhem quem vai ser o sucessor do Papa anterior. Abaixo dos cardeais nós temos os arcebispos. Os arcebispos eles são responsáveis por uma quantidade de dioceses. Abaixo dos arcebispos nós temos os bispos. Os bispos sim são responsáveis por essas dioceses, que são territórios um pouco menores. Abaixo dos bispos nós temos os padres, que são ministros religiosos responsáveis por cada uma das comunidades espalhadas por todo o mundo. O padre ele tem a função de regir a comunidade, de dar direcionamento para toda ela. Abaixo do padre nós temos os diáconos, que são como se fossem auxiliares dos padres na administração das comunidades. Os diáconos eles não são nem leigos e eles também não são padres, tá? Abaixo dos diáconos, como a gente já falou agora, existem os leigos. Os leigos são todos os fiéis que não têm o sacramento da ordem, tá? São os fiéis como um todo. A gente tem também na igreja algumas pessoas que seguem uma vida religiosa, que eles também são leigos, mas eles se entregam totalmente para Cristo, como as freiras, por exemplo. Não somente freiras, mas tem pessoas que vivem em obras e dedicam sua vida ao próximo, enfim, em atividades da igreja. Essas pessoas normalmente elas fazem votos de castidade, votos de obediência e também votos de pobreza. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a Igreja Católica, onde a gente trabalhou esses 8 tópicos aí para você saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre a fé católica. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo seu comentário, deixa sua curtida também e se inscreva no nosso canal. Siga o Musa nas redes sociais, tanto no Instagram como também no Facebook. E se você quiser participar do grupo com a gente fica aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui próximo ao aeroporto, e o grupo ocorre todos os sábados, às 4 horas da tarde. É nóis!